Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estão a assinalar 3 décadas de existência deste assunto. A Direção-Geral da Política Nacional, iniciativas destinadas a educar, para a defesa nacional e para o país ao longo deste período. Não podendo fazer fisicamente, como seria nosso desejo, abrimos hoje virtualmente as portas da DGPDN, convidando para o efeito personalidades e colegas, direta ou indiretamente, estejam conectados pelo 11 de fevereiro, data da publicação do campeonato da DGPDN, e convidando a juntar-se a nós em relação à entidade e da sua trajetória. Muito boa tarde. Numa altura em que vivemos, talvez seja um poder celebrar ligeiramente. Senhor Ministro, Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior das Nossas Forças Armadas, dos Recursos Humanos e Científicos Competentes, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Senhores Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, Senhores Ex-Ministros, Senhores Ex-Secretários de Estado da Defesa, Senhores Deputados, dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, Senhor Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhores Diretores-Gerais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhor Presidente do País, Senhor Embaixador de Angola, Senhores Oficiais-Generais, Diretores-Gerais, Senhores Subdiretores-Gerais de Defesa, Vice-Diretores, colegas, antigos colaboradores, senhoras e senhores. Tanto na iniciativa de há 3 décadas ter partido ao longo dos colegas mais mais sobre a sua natureza do que aquilo que existiu neste convívio que amavelmente nos dá o privilégio da sua presença. Permitam, ainda assim, que por instantes vos proponha uma visita guiada da sua criação, discreto, insubstituível na história do Ministério da Defesa Nacional e da Política de Defesa da República. A DGPDN tem tido a felicidade de contar ao longo de mais de 30 anos com dirigentes, funcionários, civis e militares da causa pública, eu diria, singular, produtos e que pode ser surpreendentemente quando se faz policy planning, político-estratégico, quando faz planeamento e aconselhamento, político-militar na diplomacia de defesa, ou mesmo executivo, quando faz a gestão diária das assessorias militares dos países africanos, português e timor-leste, incluindo a administração administrativa e jurídica que acompanha. Aqueles reconheceriam que, sendo a DGPDN desde a sua origem o principal assessoria do Ministério da Defesa na formulação e execução da política de defesa nacional e um elo indispensável na engenharia de decisão estratégica, relacionamento externo e cooperação técnico-militar da defesa, as funções permanecem ainda relativamente conhecidas a partir do universo da defesa nacional. Tem especialistas ou académicos que seguem com mais curiosidade a atividade do Estado nesta área de soberania. A história do Ministério da Defesa Nacional, que é pouco mais velha, ficaria incompleta sem que se contasse a história da DGPDN. Foi ela que trilhou o caminho para que a democracia portuguesa se consolidava, o país se abria ao mundo e a integração europeia tomava forma que a defesa nacional pudesse também ela se internacionalizar, sendo a política externa do Estado e valioso de cooperação e de diálogo e de excelência secular da comunidade portuguesa e contribuindo para a definição do papel pós-imperial das Armadas. A DGPDN nasce assim sob o signo da mudança do país, na Europa e no mundo, para responder a essa mudança. Isso, a sua funcionalidade
transformações internas e externas seja a sua marca d'água. Como o Sr. Presidente, que se iniciaram e estabeleceram até hoje os cânones de uma política de cooperação técnico-militar de Estado para Estado com o Estado a maturidade ao funcionamento bilateral ao nível mais íntimo de efeitos conhecidos na qualidade de lado a lado em equipes como livres. Mais de 5 mil militares já destacados ao longo destes mais de 30 anos nas assessorias militares. Foi a GPDN que ajudou a preparar o regime no princípio dos anos 90, a decisão histórica do país de regressar ao teatro de operações das primeiras missões das Nações Unidas e de operações europeu pela primeira vez desde a Primeira Grande Guerra como nacional naquela que seria a primeira nacionais destacadas em missões de paz. Moçambique o país já enviou mais de 45 em operações de paz. Mas estamos mais de 130 pessoas em linha, mas eu retomo onde deixei. Desde Moçambique e a Bósnia até hoje, o país já empenhou mais de 45 mil homens e mulheres em operações de paz, confiando a esta Direção-Geral a análise, planeamento e acompanhamento, no que de resto é um reconhecimento da imagem e da credibilidade e prestígio que as nossas Forças Armadas, parceiras essenciais desta Direção-Geral, hoje desfrutam. Ligada a ela, a Direção-Geral por laços umbilicais, a política externa oferece, como sempre, sinalização e balizamento, marcada que é, e por boas razões, pela continuidade, estabilidade e adaptabilidade. De certa forma, a política de defesa nacional dispôs, no início deste percurso, de pouco tempo para ganhar forma, quer porque tivesse que criar o seu próprio espaço, quer porque as mudanças fossem mais bruscas e estruturais, quer ainda porque tivesse tido que desenvolver uma matriz e uma programação de relacionamentos externos praticamente de origem, em coerência com a ação externa do Estado e as nossas mais-valias militares. A verdade é que ao longo de mais de 30 anos, as atribuições da DGPDN foram crescendo. Das suas tarefas de fabricação responsabilidades, quer decorrentes da carta de missão atribuída aos seus dirigentes e do papel, por vezes ignorado, de assegurar nas entrelinhas a coerência global da política de defesa, cobrindo ângulos cegos resultantes do hiato com que nos anos 80 o Ministério da Defesa Nacional largou em face das dinâmicas já em curso no sistema internacional. E o ritmo destas transformações acelerou muito nos últimos 5 a 6 anos, colocando-se hoje diante de nós novos desafios com implicações nas áreas de esforço e na organização da DGPDN. Permitam-me que enuncie rapidamente algumas. Em primeiro lugar, os pressupostos tradicionais de uma política de defesa cujo ADN é, por definição, cooperativo, multilateral, assente numa mecânica de alianças e parcerias, estão hoje estes pressupostos sob elevada tensão, mercê da degradação de um sistema baseado em normas e valores, da reemergência da competição de grandes potências ou do aparecimento de organizações e formatos novos. Os domínios operacionais ciber e espacial, hoje uma realidade institucional e orçamental. O alargamento das ameaças, como ameaças híbridas, desinformação, emerging disruptive technologies, ou os temas sistémicos, como resiliência, cooperação civil-militar, que deixaram a condição de nicho e tornaram-se nos últimos anos mainstream na NATO, União Europeia, ONU, onde podemos contar com o apoio diligente das nossas representações diplomáticas e militares. Tudo isto está a mudar. Embora as notícias da morte do sistema ocidental possam ter sido, para usar a expressão do Mark Twain, manifestamente exageradas, é importante ainda assim entender
o impacto desta aceleração na arquitetura e no esforço de defesa nacional, não só para antecipar riscos, mas, sobretudo, para potenciar oportunidades. A redução da presença nacional no Afeganistão, por exemplo, completando um ciclo de quase 20 anos, e o aumento correlativo da nossa pegada operacional no Sahel, resulta de um processo de reflexão e de decisão política que dificilmente poderia ser qualificado como de mudança ligeira no nosso planeamento de forças nacionais destacadas. Por isso, o grande desafio hoje, parece-nos, é calibrar a política de defesa. E para exercer um papel de bússola, a DGPDN não pode deixar de ser também um barómetro. Em segundo lugar, a Europa da defesa. Longe dos debates, por vezes algo semânticos, por vezes ideológicos, sobre a autonomia estratégica, para um país de iguais convicções atlantistas e europeístas e um único sistema de forças como é Portugal, é essencial acompanhar de forma ativa e desassombrada a verdadeira constelação de defesa que consequências profundas se está ali a formar. Esta nova realidade da política comum de segurança e defesa, em relação à qual o próprio Ministério da Defesa Nacional e as Forças Armadas estão ainda a aprender a tirar partido, não se esgota nos 5 anos de cooperação estruturada permanente que este ano vamos celebrar, nem nas oportunidades de financiamento que o Fundo Europeu de Defesa abre às indústrias de defesa e ao sistema científico nacional, nem no já importante lastro de missões e operações europeias, especialmente em África, ou até das estruturas de comando que aos poucos ganham nervo e músculo em Bruxelas. Não por acaso, esta é a primeira presidência portuguesa do Conselho da União Europeia com uma sólida componente de defesa. E as implicações não são apenas para o alinhamento dos ciclos de planeamento militar, são também para a nossa geometria de alianças dentro da União Europeia, recordando que, por mais contraintuitivo que possa parecer, Portugal pode ter mais afinidades de abordagem em matéria de projetos de PESCO ou na cooperação industrial de defesa com países do norte da Europa do que, porventura, com países do sul. Vamos ter, por isso, também aqui, de calibrar a nossa matriz de relacionamentos bilaterais de defesa dentro e fora da União Europeia. Por outro lado, fica patente que esta especialização aconselhará a breve trecho à criação na DGPDN de uma unidade dedicada aos assuntos europeus de defesa. Em terceiro lugar, a internacionalização da economia de defesa. A base tecnológica e industrial de defesa é tão estratégica para a defesa nacional quanto o que tem de valor, competitividade, inovação e criação de emprego para o país. Numa altura em que se assiste a uma reorganização das participações do Estado no Parque Empresarial de Defesa por meio de uma nova holding, e o Fundo Europeu de Defesa oferece oportunidades para parcerias, consórcios, colaborações, a defesa nacional terá de ser mais proativa na sua diplomacia económica, cabendo à DGPDN um papel vetorial no seu reconhecimento, planeamento e bilateralização. Em quarto lugar, a experiência acumulada da nossa cooperação técnico-militar, ou chamada cooperação no domínio da defesa. Esta experiência merece ser otimizada a partir do valioso acervo construído ao longo das últimas 3 décadas, para o que muito contribuiu, aliás, o seu primeiro diretor-geral, o Sr. General Gonçalves Ribeiro, que aqui saúdo hoje de forma particularmente efusiva. A cooperação técnico-militar mantém em média mais de 60 assessores militares portugueses por ano nos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, reforçados de resto em breve para corresponder às necessidades de um dos nossos principais parceiros, Moçambique. Julgo que podemos aproveitar esta preciosa cooperação no domínio da defesa, quer triangulando com outras organizações como a União Europeia, no sentido de dar amplitude à nossa presença, monetizando, se quiser, o nosso know-how, como sucede, por exemplo, com o projeto SWAIMS, com o envolvimento da Marinha Portuguesa, do Instituto Camões, da União Europeia e da CDAO. Quer ainda, por fim, aproveitando o papel desta rede de assessores militares noutras missões no serviço da defesa. Em quinto lugar,
A complexidade de ameaças e oportunidades para um país como o nosso, que assenta a sua segurança numa malha cooperativa, multilateral e bilateral de alianças e filiações, exige hoje mais do que nunca uma coordenação estreita com as Forças Armadas e as restantes instituições do Estado, em especial o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também outros ministérios como o Ministério da Administração Interna, de modo a rentabilizar os respectivos recursos para a segurança e defesa do país, combinando de forma mais eficiente os ativos militares e não militares projetáveis de que o Estado português dispõe. Creio que podemos fazer melhor com o mesmo a este respeito. Por fim, mas não menos importante, as pessoas. É sobre elas que as instituições vingam e prosperam, para que a DGPDN continue, como até aqui, a contribuir para a defesa nacional. Tem de atrair e reter talento, tem de criar escola, tem de fixar um corpo tão estável e permanente quanto possível de peritos e especialistas civis e militares. Numa nota mais pessoal, não posso, aliás, deixar de me interrogar sobre se, em alguma altura, já foi reconhecida à DGPDN o papel pioneiro e até laboratorial que teve na integração de civis e militares no Ministério da Defesa Nacional. Senhor Ministro, minhas senhoras e meus senhores, uma palavra final muito sincera para agradecer aos que, em razão das suas responsabilidades políticas ou funções atuais ou anteriores, conviveram e interagiram com esta Direção-Geral, dando-nos a subida honra de fazer desta Open House virtual uma casa cheia e associando-se às várias iniciativas destinadas a assinalar estas 3 décadas de serviço público. Não poderia ainda deixar de testemunhar publicamente aqui, em meu nome e dos meus ilustres antecessores, o reconhecimento sentido pelo contributo de cada um e cada uma dos que por aqui passaram e trabalham desde a sua criação, prestando ainda tributo à resistência, espírito de sacrifício e adaptação evidenciados desde o início desta pandemia, que, aliás, a DGPDN, bem fiel ao seu caráter, não deixou de imediatamente converter em matéria-prima do seu trabalho. Parabéns à DGPDN, parabéns ao Ministério da Defesa Nacional. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, Dr. Paulo Lourenço. Uma das iniciativas levadas a cabo no âmbito destas celebrações foi a de procurar reconstituir a história e significado da DGPDN, através de uma série de curtos vídeos, documentais e dos importantes testemunhos escolhidos junto dos membros do Governo, dirigentes e colaboradores que acompanharam ou viveram este percurso. O curto filme para que convidamos a assistir de seguida é o primeiro de 7 vídeos que, ao longo das próximas semanas, serão divulgados nas diferentes plataformas de comunicação da defesa. Na década de 80, Portugal prossegue a consolidação da democracia restaurada em abril de 1974. Mas novas mudanças políticas se viviam naquela altura. A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia é a grande novidade da política externa da democracia e, portanto, confirma, digamos assim, essa opção europeia que foi feita nos anos anteriores. Como é que isso se traduz na política de defesa? É preciso dizer que nos primeiros anos a grande preocupação da integração europeia eram os aspectos económicos e sociais e, portanto, o aproveitar dos fundos estruturais para a modernização da economia. Contudo, mudanças ainda maiores estavam em curso no mundo. General Secretary Gorbachev, open this gate. A queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, assinalara o fim da Guerra Fria. O final da Guerra Fria foi um momento em que já não era mais possível apenas gerir as Forças Armadas. Era necessário também
pensar o que deveria de ser a defesa nacional nesse novo quadro. A Direção-Geral de Política de Defesa Nacional é uma consequência, é um correlato da criação de um Ministério da Defesa Nacional, tornado possível à luz da revisão da Constituição em 82 e da aprovação de uma nova Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas. A criação da DGPDN, em finais da década de 80, permitiu transformar as Forças Armadas já não só num instrumento de garantia da defesa armada da República, mas também num instrumento de afirmação externa do Estado português. Lá fora, levantavam-se as primeiras nuvens negras no horizonte. Em agosto de 1990, Saddam Hussein invadia o Kuwait e ameaçava incendiar o Médio Oriente. Eu estava colocado na delegação de Portugal junto à NATO, nessa altura, assisti à criação da DGPDN e gostava de aproveitar esta oportunidade para homenagear e realçar um trabalho pioneiro do General Gonçalves Ribeiro na criação da DGPDN. Na altura, tomei posse de Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional. A Direção-Geral de Política Nacional era eu. Não havia mais ninguém. Começaram a aparecer colaboradores que vieram fundamentalmente do quadro comum do Ministério da Defesa, do Instituto de Defesa Nacional e dos Estados-Maiores dos ramos. O General Gonçalves Ribeiro era o líder. Era o líder. É uma pessoa íntegra, super dinâmica e muito exigente. E que, portanto, nos passou essa exigência e essa necessidade de dar uma resposta pronta e eficaz. Que a Direção-Geral tem vindo a conseguir fazer o seu caminho e hoje julgo que é uma entidade, um serviço da administração pública incontornável para a definição da política de defesa nacional. Surgiam novas ameaças e novos desafios, mas também a capacidade para os decifrar e enfrentar. E uma das marcas de água da DGPDN ao longo destas 3 décadas, o seu traço mais marcante e constante tem sido a sua capacidade para se adaptar. A DGPDN tem um papel muito importante na arquitetura institucional da política de defesa em Portugal. A Direção-Geral de Política de Defesa Nacional faz o link, o laço, a ligação entre as Forças Armadas e as orientações políticas do Governo e também a articulação entre a dimensão militar do nosso envolvimento e a dimensão civil. Os policy papers fundamentais são feitos pela Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. É por isso que ela existe. E encontrar aquilo que é onde é que Portugal deve estar e como é que nós podemos fazer melhor para dar um sentido àquilo que é a política externa portuguesa e, ao mesmo tempo, dinamizar uma imagem de Portugal. Nós somos um produtor de segurança. É com muito gosto que podemos contar hoje também com a presença do Tenente-General Gonçalves Ribeiro, Primeiro Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, e a quem se convida a dirigir-nos algumas palavras. A extensão de tantas e tão notáveis personalidades e ilustres convidados que estão presentes nesta comemoração virtual de mais um aniversário da DGPDN. Passei a saber, pelas palavras introdutórias de há pouco do seu Diretor-Geral, da vossa presença. Permitam-me que vos apresente as minhas melhores saudações. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Agradeço ao Dr. Paulo Lourenço, atual Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, o convite que me enviou para eu estar presente neste mais um aniversário da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. Porque já contribuí com depoimentos escritos e uma entrevista gravada. Serei breve
nesta minha intervenção. Permitam-me que comece por dirigir uma saudação amiga e saudosa a todos e a todas, aos civis e militares que comigo labutaram na edificação da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. O seu contributo foi decisivo para a afirmação deste organismo em âmbito nacional e, bem assim, numa estreita articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com as Forças Armadas, da projeção e da afirmação deste órgão da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional na vertente externa, em sedes bilaterais e multilaterais e também na especificidade da cooperação técnico-militar com os nossos irmãos países de língua oficial portuguesa. Guardo as mais gratas recordações da grande equipa que tive o privilégio de dirigir e que se foi renovando ao longo dos anos durante a década de 90. Aos que me acompanharam de mais perto dos primeiros anos, chamei-lhes e chamo-lhes o núcleo duro da DGPDN. De todos os que comigo colaboraram, alguns já partiram. Outros continuam ativos a dar a sua participação na atividade corrente da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. A concluir, saúdo todos e todas, civis e militares, que no presente servem a defesa nacional a quem e além fronteiras, honrando o nome de Portugal. Aceitem os meus melhores votos de sucessos e felicidades pessoais e profissionais, e porque os tempos que vivemos são os tempos que são, juntos, votos de saúde, muita saúde e muitas cautelas, que torne extensivo a todos os vossos familiares. Disse. Muito obrigado, General Gonçalves Ribeiro. Outra das várias iniciativas lançadas para assinalar as 3 décadas foi a de recolher dezenas de depoimentos pessoais dos muitos decisores políticos, diretores-gerais, embaixadores, oficiais e colaboradores que passaram por esta casa ou conheceram o seu trabalho. No breve vídeo a que vamos agora assistir, é apresentado o livro digital de celebração das 3 décadas da DGPDN. Este livro, disponível já no portal da Defesa, recolhe estes valiosos contributos e faz a cronologia dos momentos que marcaram estas 3 décadas. Celebrar 3 décadas da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional é celebrar os feitos de uma geração. É ver o seu nascimento, a sua afirmação e o seu legado para o futuro. Esta publicação reúne 59 testemunhos pessoais. São impressões, são histórias, são recordações, são momentos que marcaram quem por esta casa passou. Foi ao encontro do outro e trouxe os outros a si. Comentou parcerias, protocolos, tratado. De tudo isso se fala neste livro. O leitor passa assim por este arquivo de 30 anos. Porque esta obra mostra os homens e as mulheres que hoje já são o futuro desta Direção-Geral. Muito obrigado pela vossa atenção. Convidamos Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. João Gomes Cravinho, a usar a palavra. Muito boa tarde.
Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Sra. Secretária de Estado do Recursos Humanos e dos Antigos Competentes, Srs. Generais, Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército, da Força Aérea, Srs. Deputados, membros do Corpo Diplomático, Sr. Diretor-Geral da Política de Defesa Nacional, seus dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, Sr. Tenente-General Gonçalves Ribeiro, Srs. Oficiais Generais e mais entidades militares e civis que estão aqui presentes e que nos acompanham por videoconferência. É impressionante esta lista de vocativos, o que em si mesmo é testemunho da relevância da DGPDN hoje e ao longo de 30 anos. Tenho muito gosto em associar-me a esta muito relevante celebração das 3 décadas de atividade da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e agradeço ao Dr. Paulo Lourenço pelo convite, felicito pela iniciativa de celebrar publicamente esta efeméride. Nós assinalamos esta efeméride em tempos extraordinários no nosso país e no resto do mundo, tempos de Covid-19, que é uma ameaça à saúde pública numa escala nunca vista desde 1918, desde a pandemia da gripe pneumónica. Eu creio haver na sociedade portuguesa um amplo reconhecimento do esforço que tem sido feito por todas e por todos na defesa nacional na resposta à pandemia. A resposta fundamental, em que nunca é demais insistir, é que a defesa nacional é um seguro contra todos os riscos que possam ameaçar Portugal e que é preciso tirar todas as lições desta crise para melhor preparar a nossa resposta e a resposta dos nossos aliados e parceiros a emergências futuras. Claro que tal só tem sido possível pelo esforço adicional de todas e todos ao longo deste último ano na defesa nacional, mantendo as nossas missões vitais e, a par disso, contribuindo também de forma decisiva para a resposta nacional à Covid-19, muitas vezes de forma inovadora. Mas, desde janeiro, como todos sabemos, Portugal assumiu o desafio da presidência do Conselho da União Europeia, aumentando a exigência que sobre todos recai neste primeiro semestre do ano. Em todos estes desafios, a DGPDN tem tido um papel central. Na resposta à Covid-19, houve nomeadamente um trabalho de corrigir dados sobre o papel das Forças Armadas nos países da União Europeia e nos países da NATO na resposta à pandemia, numa colaboração sempre próxima com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, promovendo a partilha destes dados com os nossos parceiros e aliados. A DGPDN teve também um papel importante defendendo a iniciativa ao nível da União Europeia da criação de uma task force que tem permitido a troca de lições aprendidas e de melhores práticas, bem como a coordenação no combate à Covid-19 pelos diferentes Ministérios da Defesa. Cabe à DGPDN, como sabem, nos termos da lei em vigor, apoiar o Ministro da Defesa Nacional e cito, na formulação, coordenação e execução da política de defesa nacional, do planeamento estratégico e das relações externas de defesa, competindo de ainda promover e coordenar a política de cooperação no domínio da defesa. Com a revisão constitucional de 1981-82, deu-se um passo fundamental na normal subordinação, em países democráticos, das Forças Armadas aos governos livremente eleitos pelo sufrágio dos cidadãos. E houve um reforço das competências do Ministro da Defesa de acordo com o modelo corrente no resto da Europa Ocidental. A Lei de Defesa Nacional de 1982, que resultou dessa revisão constitucional, teve a sua conclusão lógica na reforma da orgânica do Ministério da Defesa Nacional de 1988, que levou à criação da DGPDN como instrumento indispensável de auxílio de uma eficaz tutela política do Ministério da Defesa, do Ministro da Defesa, sobre a política de defesa. Este facto recorda-nos um outro dado fundamental. A defesa nacional tem por missão a prossecução de objetivos vitais e permanentes do Estado. A defesa dos portugueses e das suas instituições, dos seus valores, dos seus interesses.
Porém, num contexto nacional e global em constante evolução, e nas últimas décadas uma evolução cada vez mais acelerada, para que a defesa nacional seja eficaz na prossecução destes fins permanentes, ela tem de ser capaz de evoluir e de se adaptar. Para enfrentarmos com sucesso estes novos desafios, temos de ser capazes de o fazer numa perspectiva que é tanto política quanto militar. Esta é, em certo sentido, a chave de todo o trabalho da defesa nacional. Mas é ainda mais relevante quando queremos e devemos lidar com conflitos violentos, cada vez mais híbridos e com dimensões irregulares, que requerem uma abordagem integrada e tão sofisticada como o desafio é complexo. Um dos temas centrais do meu mandato como ministro tem sido o reforço de uma cultura de segurança e defesa verdadeiramente nacional. E para isso é fundamental continuarmos a trabalhar para promover interesse e conhecimento maiores pelos temas da defesa nacional no conjunto da sociedade portuguesa. Desse ponto de vista, eu quero valorizar a iniciativa recente da DGPDN de se abrir mais à sociedade, nomeadamente através da sua comunicação nas redes sociais, dando conta ao público interessado das suas principais iniciativas. Ou ainda de iniciar os Encontros da Barra, uma iniciativa para já muito condicionada pela pandemia, mas que estou certo dará valiosos frutos no futuro próximo. Para concluir esta intervenção, quero fazer referência aos 4 principais pilares da missão da DGPDN. Relativamente à tarefa de planeamento estratégico, parece-me evidente que ela tem vindo a ganhar importância acrescida no contexto geoestratégico atual. Estamos num mundo em evolução muito acelerada, em múltiplas dimensões, da digitalização crescente às novas tecnologias disruptivas, dos impactos das alterações climáticas à crescente rivalidade entre grandes potências. Isto torna mais importante do que nunca desenvolver análise prospectiva, aliando o conhecimento político, estratégico e técnico. Esta é cada vez mais uma ajuda indispensável à tomada de decisão na política de defesa nacional, permitindo antecipar ameaças, desafios e oportunidades. No que diz respeito à cooperação no domínio da defesa, a CDD, inicialmente designada por Cooperação Técnico-Militar, ela representou um enorme contributo para a normalização das relações de Portugal com as antigas colónias, facilitando a rápida transformação destes novos Estados independentes em países irmãos e parceiros nesta área vital de segurança e defesa. Temos agora de enfrentar o desafio de gerir este sucesso. Temos de procurar fazer mais no campo da cooperação no domínio da defesa, com meios que sabemos serem sempre relativamente limitados. Certamente, as possibilidades de cooperação delegada e trilateral são uma parte da resposta, assim como será também o alargamento da CDD a outros países não lusófonos. Certamente teremos de continuar a avançar na lógica de alargamento de domínios de cooperação implícita na passagem do modelo de cooperação técnico-militar para a CDD. E teremos de tirar ainda melhor partido dos assessores empenhados na CDD para fazer avançar a ação externa no campo da defesa. Tudo isto aumentará a exigência da missão da DGPDN no campo da CDD. Quanto às relações internacionais de defesa, o terceiro pilar da missão da DGPDN, o desafio é porventura ainda maior. Esta é uma área que tem tido um crescimento muito significativo, fruto do reforço da ação externa do Estado português, mas que nos coloca novos desafios. É preciso continuar a apostar na gestão de múltiplas relações bilaterais e de as alimentar com novas iniciativas. É fundamental reforçar o contributo para a diplomacia económica da defesa em coordenação com as indústrias de defesa. Por fim, mas não menos importante, é o grande crescimento da dimensão de defesa na União Europeia. Só trabalhando de forma solidária a 27, só reforçando a cooperação entre a União Europeia e a NATO, nós europeus poderemos ambicionar ter uma palavra forte a dizer na evolução da ordem global do século XXI. E para isso será preciso construirmos uma política comum de segurança e defesa mais forte.
Sou ciente de que isto implica um grande esforço de consulta e de coordenação permanente com os outros 26 Estados-membros e com o Serviço Europeu de Ação Externa, com um forte envolvimento e protagonismo da DGPDN nesta tarefa. Creio que as minhas palavras mostram que estou bem ciente do muito que é pedido à DGPDN na prossecução da eficácia das políticas de defesa a nível nacional e a nível internacional. Por isso quero terminar deixando aqui o meu agradecimento aos sucessivos diretores-gerais, subdiretores, diretores e diretoras de serviço e a todos os assessores e colaboradores da DGPDN. Ao atual diretor-geral, o Dr. Paulo Lourenço, e à sua equipa, deixo um agradecimento especial pela organização destas celebrações que dão visibilidade pública ao trabalho da Defesa Nacional e desta Direção-Geral, nomeadamente pela publicação de um relevante conjunto de testemunhos que tive o gosto de prefaciar. A todas e a todos os que afincadamente trabalharam nestas 3 décadas de existência da DGPDN, o meu muito obrigado, em nome do Governo e do Estado português. E os meus votos de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao fim desta visita virtual à DGPDN, agradecendo a todas e a todos os que nela participaram. Agradeço a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Defesa Nacional e o seu gabinete pelo apoio que deu, desde o primeiro minuto, às iniciativas alusivas à evocação dos 30 anos. Agradeço à Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional e ao Instituto da Defesa Nacional por todo o apoio técnico e logístico, bem como de toda a colaboração que recebemos das Forças Armadas. Uma palavra de reconhecimento é devida ao arquivo histórico da RTP pela disponibilização de conteúdos para a produção dos vídeos. E, por fim, mas não menos importante, uma palavra de sincero agradecimento a todos os que, tendo feito parte desta história, contribuíram ativamente para a celebração das 3 décadas da DGPDN, desde os senhores ministros que a impulsionaram até às centenas de colaboradores que conseguiram criar e afirmar esta direção-geral. As instituições públicas devem a si e aos que nela servem o cuidar da sua memória. E foram justamente os colaboradores e colaboradoras mais antigos da DGPDN que tomaram originalmente a iniciativa de propor esta comemoração. A eles, e na pessoa deles, o nosso agradecimento final. A DGPDN continuará a celebrar, nas próximas semanas, esta efeméride com a disponibilização de mais conteúdos e iniciativas que possam servir para melhor compreender o papel desempenhado por este Serviço Central do Ministério da Defesa Nacional.